Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Marden Lopes, Rafael Oliveira. Boa tarde, Marçal Salles. Boa tarde, ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude by Web. Bom, doutor Bastos, uma notícia extremamente importante para a segurança pública na nossa cidade. Tivemos nessa semana uma entrevista com o deputado federal Danilo Forte e ele nos informa que, em reunião, em conversa com o governador Camilo Santana no domingo à noite, estiveram reunidos Danilo Forte e Camilo Santana, e o chefe do Executivo Estadual informou que vai fazer o anúncio, ainda nessa semana, de que o Estado deverá implantar permanentemente um destacamento do raio em Itapajé. Uma notícia que nos alegra muito, até porque nós temos pressa, né? Nós temos urgência em termos essas ações governamentais na segurança pública no nosso município. Com certeza, Marden. Eu até acompanhei, até porque tinha um encontro marcado com o deputado exatamente no domingo à tarde. E por volta de 17h30, me comuniquei com ele e ele disse: Bastos, infelizmente nós vamos ter que adiar um pouco o nosso encontro, o nosso café que nós iríamos tomar, porque eu fui chamado pelo governador para ir até o palácio, né, a residência oficial do governador Camilo Santana, né, porque ele quer conversar comigo. Então ele saiu com essa missão de conversar com o governador e depois, 20 horas, entre 19 e 20 horas, ele ligou para mim, dizendo que estaria à disposição, porque já estava saindo do governador. E me deu essa alvístra, essa notícia realmente importante, que o governador tinha franqueado, né, tinha colocado, né, na relação dos municípios que iriam receber, que não é só o Itapajé, mais ou menos 10 municípios, né, saiu inclusive ontem no jornal Diário do Nordeste, mas essa notícia era antiga, era antes. Essa notícia era do Eliomar de Lima, que saiu antes dessa conversa do Danilo com o governador. Então, essa conversa com o Danilo, a notícia sairá na próxima sexta-feira, que será feito o aviso oficial da participação do município de Itapajé nesta relação, que tem lá Quixeramobim, Morada Nova, Aracati, são 10 municípios, não sei se lá na região sul do estado. Inclusive, o deputado, muitas vezes nós temos aqui ocorrências menores ou maiores, mas que a população acaba não fazendo o registro, acaba não fazendo o boletim de ocorrência. E o deputado fez questão de enfatizar que a população precisa fazer este registro, esse boletim de ocorrência, porque essas ações governamentais ajudam. Elas vão ser norteadas pelos índices oficiais daquilo que está registrado, né? E se você fizer uma subnotificação, ou seja, as pessoas não avisarem, é como doença, né? Se você não fizer o registro nas doenças de notificação compulsória, o Estado, o governo federal, não tomará as ações necessárias para ajudar o município. Por quê? Porque ele imagina que não tenha casos. Por quê? Porque não são registrados. A mesma coisa é na área de segurança pública. Se as pessoas que são acometidas de assalto, de roubo, sei lá, de qualquer tipo de delinquência contra você, e você não registrar, logicamente que o município ficará como um município, né, com a criminalidade quase zero. Quer dizer, para o governo, aqui está tudo na maior tranquilidade. Seria a maior tranquilidade. No entanto, né, não seria esta a realidade. Apenas as pessoas não registram. Agora, Marda, eu também vou fazer aí levantar aqui também as razões. Será que existe uma certa facilidade? Será que se você pudesse fazer isso, registrar isso através da própria internet, pode ser feito? Pode ser feito. Então é bom avisar, não precisa você ir até a delegacia, não precisa você se deslocar, nem se apresentar, porque você fica temeroso, né? Mas para fazer o BO,
você tem essa possibilidade, você está me afirmando agora. Rafael, inclusive, chama aí o Rafael para nos ajudar. Rafael vai nos trazer daqui a pouquinho o endereço. Como poderá ser feito isto? Porque as pessoas ficam, né, mais à vontade. Da sua casa é mais fácil fazer do que ter que se deslocar e com medo até de uma represália ou coisa parecida. As pessoas temem, né? Então é importante que haja essa facilidade, né, para que nós tenhamos o registro oficial. Também não adianta inventar para poder ficar mal na foto. Até porque é crime também, né? É crime também. Então é bom fazer só o que realmente aconteceu. Então nada errado é importante e deva ser, né, evitado de qualquer natureza coisas erradas, seja para mais ou seja para menos, seja por omissão ou seja por uma ação desnecessária e mentirosa, se for alguns casos. Bom, doutor Bastos, ainda falando... Tem um site, Rafael? Rafael vai nos informar. O site para que as pessoas possam fazer o boletim eletrônico via internet é www.delegaciaeletronica.ce.gov.br. Repetindo, www.delegaciaeletronica.ce.gov.br. E é importante dizer que quando você faz o registro, o seu IP, o IP do seu computador fica registrado, e se for um caso de uma falsa, né, trote, como se diz na gíria, você poderá ser punido por isso. Então, muita cautela, façamos só as que forem realmente verdadeiras. Ok. Bom, doutor Bastos, ainda falando sobre o governo do estado, nós falávamos na semana passada que o prefeito Dimas Cruz havia tido uma audiência com o governador Camilo Santana, e a principal solicitação do prefeito foi a construção de um novo hospital na nossa cidade. Perdoem. E nessa semana, Dimas Cruz deu uma entrevista e ele nos informou que ele fez uma sugestão para o governo do estado no que diz respeito a um terreno, a um local propício para a construção desse hospital. E o governo do estado deverá vir ao município, funcionários do DER, né? Eles vêm ao município para avaliar as condições do antigo hospital, o Hilda Ibiapina Bastos. Se for avaliado que tem condições pela, né? localização, pela amplitude do terreno, pelo tamanho, né? Que deve ser mais de 10 mil metros quadrados. Já está em ruínas, né? Mas o terreno é bem amplo. O governo do estado poderá vir, segundo o prefeito, a adquirir aquele terreno para a construção do hospital. E ele tem uma posição estratégica, porque fica próximo à BR-222, ele pode ter um acesso direto para a BR-222. Aliás, o terreno ele vai até a BR, né? Exatamente, ele tem acesso exatamente a BR por onde os carros passam. Aqui, essa antiga BR, que hoje é essa que é a Osmar Bastos, né? Ele tem acesso aqui para Osmar Bastos, mas também poderá ter acesso para a BR-222, que isso é muito importante. Os hospitais precisam ter conexão, porque para você pegar um acidente na BR, procurar um hospital lá no final complica muito a vida, mesmo que tenha uma boa sinalização horizontal. Ok? Então, tem esse outro ponto que o governador vai mandar o DER para analisar o terreno e para ver a possibilidade de sediar um hospital no município de Itapajé. Isso é muito importante porque Itapajé carece de um equipamento realmente de melhor qualidade, de melhor resolubilidade, porque nós estamos com as mesmas condições de 20 anos atrás, praticamente a mesma estrutura, um pouco ampliada, um puxadinho para cá, um puxadinho, sempre puxadinho, não tem a qualidade, né, de uma hotelaria, de um hospital realmente na dimensão que o Itapajé e que a nossa região precisa. Nós temos uma estrutura, e muitas vezes, quando eu falo isso para alguns amigos, para algumas pessoas, e muitas vezes as pessoas se surpreendem, nós não temos um hospital público, nós temos uma unidade mista de saúde. Ainda, que foi ampliada para fazer um hospital, né? Pseudo, né, que não é ainda um hospital, realmente precisamos urgente
de um equipamento como o hospital do município de Itapajé é muito bem-vindo. Precisamos unir as forças. Aí é o que a gente sempre, né, lembra, aproveitar aí esse relacionamento do deputado Danilo Forte com o governador, é uma boa amizade. Agora, sexta-feira, o deputado Danilo Forte deverá estar em Itapajé, ele vem aqui fazer uma visita, deve fazer uma entrevista, não sei se antes ou depois, porque ele estará inaugurando o posto rodoviário federal no Croatá, agora, na sexta-feira, dia 7, e deverá ir com o governador inaugurar o açude Melancias, que fica entre São Luís do Curu e São Gonçalo do Amarante. Então, o relacionamento do deputado Danilo Forte com o governador é muito grande, a abertura dele junto ao presidente do governo federal também é importante. Então, nós precisamos ter todas essas forças direcionadas para o município. O Danilo já demonstrou que tem, né, além de ter essa boa amizade, tem a grande vontade de ajudar o Itapajé, que é a terra que ele, né, ele adotou e que é dele, a terra dele, que é o Itapajé, praticamente, né? Ele é filho daqui. Inclusive, nossos companheiros aqui da Atitude, Maicon Rios e Rafael Barbosa, estarão na sexta-feira lá no Croatá para fazer a cobertura. E nós sabemos que essa foi uma luta do deputado já de mais de um ano, ou talvez 2 anos, e que agora surtiu efeito. E vai ser a inauguração. Vai ser devolvido, né? Porque não tinha por que você deixar uma estrada dessa de 120 quilômetros sem ter uma fiscalização, né? Praticamente só tinha em Irauçuba, de Fortaleza a Sobral, Tirim, Irauçuba. Em 155 quilômetros. E quantos problemas não foram solucionados pela Polícia Rodoviária ali de Croatá, né? E aquela população do entorno, ela se sentia abandonada no que diz respeito à segurança pública. Totalmente. Pessoal ali que é do São Gonçalo do Amarante. Croatá é distrito de São Gonçalo do Amarante. E com certeza vai agradecer muito, né, essa ação, essa atitude que o deputado fez, junto ao hoje ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Foi o primeiro pedido que ele fez ao Alexandre de Moraes, e me dizia ele: eu tive com o Alexandre e consegui a reabertura do posto rodoviário federal do Croatá. Então, parabéns aí ao deputado Danilo Forte, que mais uma vez, na vontade de ajudar as pessoas que moram aqui na nossa região, porque tem tudo a ver, problemas, isso inclusive vai diminuir até o número de assaltos a bancos, esses assaltos, né, mais interestaduais, com certeza vão pensar 2 vezes para fazer essas ações aqui na nossa região. Perfeito. Bom, doutor Bastos, eu trago aqui um tema que nós aqui na Atitude FM trouxemos reivindicações da população. Há pelo menos 3, 4 anos nós trazemos essa reivindicação vez por outra, que era a volta, o retorno, a retomada de um cursinho pré-vestibular gratuito oferecido pela Prefeitura. E na última segunda-feira, dia 3, houve a aula inaugural desse cursinho pré-vestibular, oferecido pela Prefeitura gratuitamente. Ainda são apenas 80 vagas, mas com certeza há uma perspectiva de no futuro ampliar esse projeto. Mas o fato é que finalmente esse cursinho retornou, e a gente sabe a importância desse tipo de ação quando a gente tem uma disparidade tão grande ainda, quando a gente analisa, né, os índices dos estudantes de escola particular que entram na universidade pública e os estudantes de escola pública que entram na universidade pública. Exatamente, por falta de um curso preparatório. Exatamente. Um curso pré-vestibular. Então, isto realmente é uma atitude interessante, até porque não é obrigação do governo municipal, né? A obrigação dele é o ensino fundamental. Isso. Mas é uma atitude importantíssima, porque isso valoriza exatamente a educação. A educação, acho que deve ser o ponto principal. A visão maior de qualquer gestão é investir na educação, né? Então, quando você vê qualquer ação, atitude
para melhorar o setor educacional, para nós, recebe aqui os nossos aplausos, porque é importantíssimo para o desenvolvimento do município. Quantas pessoas terminam aí o seu segundo grau, não tem condições financeiras de fazer um curso pré-vestibular e fica em casa tentando, né, lutando, remando contra a própria maré, porque as pessoas que têm melhor poder aquisitivo entram num bom cursinho, entram num cursinho aí, né, que estão, todo dia você vê lá, né, Farias Brito, tantas pessoas no curso de medicina, e o Ari de Sá, mas os nossos aqui, apesar de não terem, né, o Adriano Nobre aí está mostrando aí a capacidade e a competência dessa juventude, dessa meninada inteligente, competente e determinada. Então, com pequena ajuda de um cursinho desse preparatório, com certeza nós vamos ter ainda mais pessoas galgando aí os bancos universitários das grandes universidades brasileiras e cearense de preferência, porque mais longe é ruim, porque tem os custos, mas aqui sendo mais próximo, com certeza a coisa fica mais fácil. Então, parabéns aí à Prefeitura, na pessoa do seu prefeito e sua equipe na Secretaria de Educação, porque tomaram essa iniciativa corajosa, ousada, porque não é obrigação deles, mas eles fazendo, né, eles marcam não existe mais orçamento, um tento. né? Orçamento federal? Não existe. Marcam mais um tento para a sociedade que enxerga numa gestão que olha para a educação como uma gestão diferente, uma gestão que tem futuro e tem desenvolvimento. Bom, doutor Bastos, e o nosso açude já passou dos 60%. O site da COGÉ hoje está... notícia bacana. Hoje rapaz. está fora do ar o site, mas ontem nós estávamos... Olha, acabou de voltar. Ontem nós estávamos com cerca de 59, não é isso, Rafael? Hoje, 59,48 ontem. Hoje, certamente, já passamos dos 60% e já há quem aposte que o açude vai sangrar. Pois é, rapaz, eu brincando hoje, eu digo, rapaz, a minha expectativa pessimista é 75. E eu conversando com um amigo lá na Paquetá, e ele disse, doutor, é o José Aurimar, doutor, nós vamos passar de 85. Eu digo, rapaz, eu acho que tu tem razão e eu vou ficar mais otimista, eu vou achar que vai sangrar. Então, para nós aqui vai ser assim uma festa. Esse sangramento do Ipuzinho aqui para nós vai ser uma festa grandiosa, porque vai ser assim um marco, né? Um marco histórico para nós. Nosso açude, né? Nosso reservatório sangrando, sinceramente, são 4.200.000 metros cúbicos, é muita água. Por quê? Porque fica, né, dentro de um rio, é diferente. Né? E eu quero até aproveitar, uma vez nós falamos lá do açude do Girimum. Pois é, e a história do açude do Caxitoré, do rio Caxitoré. Também me corrigiram essa semana. Pois é, o grande Mário, nosso Mário lá, que antigo Baião de Dois, Mário Carvalho, um abraço aí pro Mário Carvalho, que sempre nos ouve, sempre nos assiste. E na hora que nós falamos, Marden, ele estava ali esperando na porta, doutor, eu queria ele ficou até de me mandar, né, todas, né, vem lá de Boa Vista do Caxitoré, é o açude exatamente que leva o seu nome. Então, relembrando aí, e outra coisa que está com 18%. Está com 18% o açude do Girimum. E outra coisa também que eu falei naquele dia, que depois eu fui procurar, a história dos 20 milhões, né, da população da Argentina. A população da Argentina tem 41 milhões, né, de habitantes. O Chile tem 17 milhões e 800 mil habitantes. Eu fiz uma comparação aí, parece que foi com o número de desempregados no Brasil, que era em torno de 13,5%, né, que seria em torno de 20 milhões. Eu digo, é o tamanho da população da Argentina. Não, é a metade da população de Argentina e um pouco maior do que a população chilena, que é pouco mais de 17 milhões de habitantes. Então, corrigindo aí uma falha nossa, né?
porque realmente às vezes a memória nos trai pela quantidade de informações que a gente tem que ter no ar, sem procurar os universitários, sem olhar para o Google. Então é bom a gente corrigir, porque depois, o doutor disse que a Argentina tinha 20 milhões, não, tem 41 milhões de habitantes. Bom, e o rio Castoré passa, ele deságua lá no nosso Girimum, porque não tinha sentido você fazer um açude só com águas pluviais, realmente. Bom, doutor Bastos, falando de economia cearense do nosso estado, o governador Camilo Santana, ele lança um pacote anticrise. Ele não se conforma da economia cearense ter se retraído mais de 5%. 5,5% no ano 2016. 2016, muito embora nós tenhamos tido uma crise nacional, que não escapou ninguém. Mas que não chegou a 5,5%. Em 2016 chegou a 3,6%. Quer dizer, nós ultrapassamos. Nós ultrapassamos e precisa realmente um choque de gestão, né, principalmente nessas áreas de desenvolvimento. Corretíssimo, e o governador sensível, né, exatamente, porque na hora que o Estado ele não tem condições de ser a locomotiva, mas ele é o facilitador, ele é o estimulador, né? Ele é que faz as coisas andarem, facilitando exatamente o ambiente de negócios. Então, se o governador chamou todo mundo e vai envolver a DES, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Infraestrutura, então todas essas secretarias juntas, dá para fazer um movimento grande, porque o Ceará, coincidentemente, está vivendo um momento diferente. Nós estamos com duas possibilidades aí de dentro de 10 anos, olha o que eu estou dizendo, anotem aí, dentro de 10 anos, que já começou, né, esse 2017 já é o início, já é praticamente o alicerce de tudo isso, que é a assunção do Porto do Pecém pelo Porto de Roterdã. E com isso nós vamos dar assim uma alavancagem extraordinária, e a empresa Fraport, uma empresa alemã responsável pelo aeroporto de Hamburgo, vai assumir o aeroporto Pinto Martins. E a expectativa é nesses 30 anos, são 30 anos, né, de concessão. Eles vão sair de 5,6 milhões de passageiros ano para 29,5 milhões. Praticamente vai quintuplicar, multiplicar por 5 o número de passageiros que deverão embarcar e desembarcar no aeroporto Pinto Martins até 30 anos próximos. E isso aumenta em muito nossas possibilidades, né? Nós saímos na frente no que diz respeito ao hub da TAM. Bom, e com isto aí nós já nos credenciamos e damos assim vários, não é nem saltos não, vários quilômetros na frente dos concorrentes para ter. Por isso é que a Latam já voltou a conversar sobre hub, porque ela tinha parado, tinha mandado suspender, exatamente porque não via horizonte. Agora ela já viu um horizonte. Por quê? Porque a concessão feita à Fraport, essa empresa alemã, já nos coloca num pedestal e numa posição totalmente diferente do que éramos com a nossa Infraero aí, totalmente, né, claudicante, decadente, administrando o nosso aeroporto Pinto Martins. Era lamentável, né, ter pelo menos uma possibilidade da Latam aceitar fazer o hub aqui no Ceará. Agora mudou. Então, o Ceará, e aí eu quero até parabenizar o Camilo, porque o governador precisa ter iniciativa, né? Precisa ter um pouco de sorte, mas precisa ter iniciativa. E o Camilo começou a querer fazer as coisas acontecer. Aquela história, quando ele entrou no governo, ele entrou, né, na iluminação, ele estava sendo, né, ainda iluminado pelo ex-governador Cid. Bom, falando em iluminação, ele era o poste do Cid. Pronto, eu não queria chamar isso não, mas você chamou, né? Então agora ele parece que começou a acender uma luzinha. Ele então, assumiu uma identidade própria. Assumir a identidade própria. E olha que se ele conseguir,
porque está praticamente conseguido. Eu estou dizendo se ele conseguir, não. Se isso começar a tomar a dimensão que ele vai tomar dentro de alguns anos, a eleição do Camilo praticamente é uma nomeação, porque com certeza o Ceará vai dar um salto mais de desenvolvimento que nós vamos ficar aqui perplexos. Nós vamos ser aqui a China brasileira, crescendo 8, 9, 10 até 14%. O que preocupa para muita gente, claro que o Ceará é parte da federação, parte do Estado brasileiro, mas o que nos preocupa, eu vejo isso assim, muito claramente. Coloque aí as suas preocupações para a gente tentar tirá-las. Não, numa perspectiva de geração de empregos, multiplicação do PIB, das riquezas, nós não temos ainda uma população que tenha a qualificação necessária para assumir postos de trabalhos que exijam certo tipo de qualificação. Nós ainda temos essa carência, né? Nós ainda temos essa carência, mas o que nós estamos também percebendo, e eu quero até aproveitar, essa inauguração da CSP, né? Ontem. A inauguração, apesar de já estarem funcionando há quase um ano, né? Há 6 ou era 8 meses, não lembro se foi em junho, julho, maio, junho, não lembro, aí a data de início das operações, mas a inauguração foi ontem, você sabe, né? Sim, sim. Dia 4 de abril. E só o que a CSP vai gerar de divisas aqui é praticamente R$500 bilhão, viu? R$500 bilhão que gera de negócios aqui com a implantação, operação da CSP. Então, essa empresa que instalou-se aqui na nossa ZPE vai dar 10% a mais de crescimento do PIB só agora, só nesse primeiro momento. Se eles duplicarem, como é previsto, passar de 3 milhões de toneladas de aço plano por ano para 6 milhões, isso poderá chegar a 1/4 do PIB ser aumentado, né? Aumentar o PIB em 25%. Então isto para nós já é um motivo de muita alegria e de muita esperança nessa transformação que o Ceará vai ter. Agora, precisa que os nossos gestores tenham essa visão empreendedora, acompanhem essa visão que o Ceará vai tomar. E com o Ceará, aí é que entra respondendo essa sua preocupação, nós vamos ter vários núcleos. Aqui o Itapajé vai ser um núcleo de desenvolvimento de mão de obra especializada. Lá dentro mesmo tem um centro de tecnologia, onde 300 jovens estão sendo formados todo ano e jogados no mercado. Olha, você imagina, e isso pode ser multiplicado por 2 e por 3. 600 até 900 pessoas poderão ser formadas para atender a demanda, né, destas empresas que estão se implantando lá no complexo do Porto do Pecém, né, o complexo, né, do Porto do Pecém. Perfeito, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo comercial, mas antes eu trago participações de ouvintes. Olha, eu tenho aqui a participação de muitas pessoas que me mandaram aqui via Facebook pedidos, né, de parabenização. Quem aniversaria hoje é o ex-prefeito Padre Marques, hoje dia 5 de abril. E eu tenho a participação da Eliette, da Márcia, Socorro, Helênia, Rosa Maria, Ana Cláudia, Joane, Camila, Luciano, Adriana, Marcela, Roberto e Antônio Sérgio. Todos eles parabenizam o ex-prefeito pela passagem de seu aniversário. Então, parabéns aí ao ex-prefeito Padre Marques por mais uma velhinha acesa, né, apagada, e mais um ano vencido. Importante aí, um grande político, um grande padre, e sempre é bom a gente saber que está com saúde e pedir a Deus que Deus possa abençoá-lo por muitos e muitos anos, né, fazendo aí o seu trabalho sacerdotal
e esporadicamente político, né? Ele parece que deu assim uma tréguazinha política, ninguém sabe, não é, vai, não vai, mas sacerdotalmente falando, ele sempre foi muito bem e é um grande orador sacro. Então um abraço aí para o nosso grande Padre Marques. Padre Marques, ele divide opiniões, há quem gosta, há quem não gosta, agora ninguém pode negar. É um grande líder político. Sem isso dúvida, inegável, inconteste, e está hoje numa posição muito boa, muito confortável, né? Ele, se quisesse ter sido candidato a prefeito com a grande preferência, tinha sido, não foi. Tem aí posições futuras também de deputado, também não sei se tem interesse, mas ele faça lá suas reflexões, ele, Deus, que isso é importante, e os amigos da igreja, e quem sabe, né, o futuro, né, nós poderemos contar novamente. Então, não vou aqui prever nada, mas deixá-lo na mão. E tem mais um. Ontem aniversariou também o outro grande líder político. Outro líder político, eu estava me lembrando aqui, que eles dois aniversariam, é o Batista Braga, né? Ontem foi aniversário do Batista Braga, né? E hoje o aniversário do Padre Marques, né? São dois amigos. São dois antagonistas políticos. São antagonistas políticos. Que aniversariam praticamente na mesma data. E o destino coloca quase, se fosse na mesma data seria super interessante. Mas foram ali vizinhos, né? E políticas à parte, a amizade tem que ser sempre superior às divergências e os atritos políticos. Então um abraço aí para os nossos dois ex-prefeitos, Padre Marques e Batista Braga. Eu também tenho a participação do Chagas Mateus, que parabeniza ao Padre Marques. Tenho a participação do Antônio Dedinho, que está ouvindo o Jornal Integração. Também tenho a participação de ouvinte que reclama que na localidade de Maritacaca há uma casa abandonada, segundo esse nosso ouvinte, está sendo utilizada por pessoas que não têm interesse em fazer bom uso da casa. Não estão com boas intenções. Boas intenções. Então é bom procurar o proprietário, né? E ele tem duas opções: ou ele fecha de uma maneira, né, totalmente correta, né, com boas fechaduras, ou então promove. Deve ser uma casa praticamente numa situação destiorada aqui, como diz o meu amigo Rafael Oliveira. Pois é, interessante, né, que alguém, porque aquela história, o próprio poder público, ele tem essa capacidade, né, de evitar, porque isso você está evitando o crime, está evitando pessoas usando a casa para uso de entorpecentes, drogas ou bebidas, ou seja, de qualquer natureza, que não é interessante para ninguém. Bom, tem uma participação de um ouvinte que solicita que o vigia, que é o agir, né, é o agente da COGER contratado, que ele não permita que animais fiquem dentro da área do açude. Segundo esse nosso ouvinte, é comum que esses animais fiquem por lá, as pessoas veem, eu também já vi várias vezes, e segundo esse nosso ouvinte, hoje cerca de 10 cavalos estavam soltos na área do açude. Cadê a história do cercamento do nosso açude? Nunca aconteceu. Eu acho que era importante, aí onde entra a COGER, né? Seria interessante, não tem dinheiro, vamos fazer aí uma campanha, porque é a nossa água. Então é importante aí que o nosso ouvinte, né, que está participando, olha a preocupação, isso é importante demais. Eu acho que isso é fundamental para que nós tenhamos sempre uma água bem tratada, uma água limpa. Então vamos atender aí o pedido do nosso ouvinte e procurar, viu, Marden, a quem nós vamos ter que nos dirigir, para ver, primeiro fazer logo um orçamento e evitar que esses animais, né, façam suas necessidades fisiológicas dentro, enfim, ou qualquer coisa parecida, danificando a qualidade da nossa água. Isso não é bom. Tem uma participação de um ouvinte que pede às autoridades que mandem, né, um carro fumacê para a localidade de Pantanal, lá em Iratinga. Agora, essa história do fumacê, o senhor, doutor, que certamente saberá até explicar melhor do que eu, essa história do fumacê, ele temporariamente elimina aquele mosquito adulto, mas não faz nenhum efeito no... Mas nenhum efeito.
mas pode causar danos às pessoas também. Não vamos esquecer isso. Isso é importante. Eu estava vendo aqui no jornal agora falar em fumacê. Isso é para muriçoca ou é para o Aedes aegypti? Certamente a preocupação da nossa população hoje é com a Seria Aedes mais aegypti. isso. Nós estamos aqui com um anúncio aqui feio, né? Para nós aqui, esse primeiro lugar é muito ruim. Ceará é o estado com o maior índice de chikungunya no país. Então é um troféu que não é bom a gente levantar, não. Mas é importante que a gente comece a tomar atitudes. Eu estava vendo, não sei se foi na TV, no Fantástico, um grupo de crianças fazendo limpezas de garrafas PET. Você viu? Foi no Fantástico? Eu não sei, eu acho que Jornal Nacional. Foi no Jornal Nacional, mas foi uma atitude extraordinária que o município está fazendo. Então, eu acho que nós precisamos envolver a sociedade, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, vigilância sanitária, né? Ela precisa envolver a comunidade tomando essas atitudes para que nós possamos limpar os nossos quintais, tirar as garrafas PETs, pneus velhos, garrafas velhas, tampas. E a meninada, se você contar com a juventude, com a criançada, você não sabe o exército que você vai ter a favor da saúde. Olha o que eles reduziram, né, de dengue, de chikungunya, né, dessas doenças, né, que está agora na moda, está no dia a dia, diminuíram sensivelmente, chegaram quase a níveis realmente ínfimos, graças ao apoio da sociedade. Então, quero também registrar, estava vendo agora o desassoreamento do nosso rio, eu não tinha visto. E que coisa bacana o nosso rio São Francisco Mundaú. Como é o nome desse rio mesmo, Marden? Bom, eu conheço por São Francisco. São Francisco, né? Quando nasce lá na Serra. É o Riacho Boston. Não, o Boston era aqui. Dizia mas o Boston deságua no São Francisco, não é? Dizia o seu Mário Moreira, lembro muito bem. Um abraço pro meu, né, que está lá junto com Jesus, né? Sempre lembro dele, que ele era um sanitarista, e ele falava no Riacho Boston. Esse que passa aqui por trás da 2 de Fevereiro. Esse é que era o nosso Riacho Boston, que deságua do Rio São Francisco. Isso. Né? Então, importante aí, o prefeito já fez o desassoreamento. Então, um abraço aí para o Fernando Teixeira, que está demonstrando que está se antecipando. Não precisa pedir, eles já estão fazendo na frente. Parabéns aí à equipe de infraestrutura da Prefeitura Municipal. Bom, tem a participação também da vereadora Gláucia e do Francisco Mariano. Parabenizam também o ex-prefeito Padre Marques pelo seu aniversário. E eu tenho aqui um comunicado da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Itapajé, informa aos pais e jovens atendidos pelo CAPED, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência de Itapajé, que hoje à tarde não haverá aula excepcionalmente, porque com essas chuvas que nós tivemos aqui no município, nas últimas horas, nos últimos dias, houve aí uma danificação da estrada de acesso, mas a Prefeitura já está providenciando, né, o reparo dessa... É ali para o Jardim de Anitta? Jardim de Anitta, isso. A Prefeitura já está providenciando o reparo. Seria interessante aí, rapaz, aí me lembra novamente a história da Avenida José Maria Melo, que é a Avenida da Universidade José Maria Melo. Eu acho que está na hora de começar. A propósito disso, Marden, como é que anda a nossa reforma lá dos equipamentos dos prédios da Universidade Federal do Ceará de Itapajé? Bom, a última informação que nós tivemos é que as obras continuam. Continua. Eu queria que vocês fizessem, o Maicon Rios fez com a equipe da Atitude FM, fizeram um vídeo muito bonito sobre o açude. Isso, Maicon. O açude, Maicon, Massal, o Renan, Massal, parabéns aí, a Karen, o grupo digital, né? O grupo analógico precisa correr para acompanhar essa turma nova, viu? Aí um abraço para o nosso amigo Pedro Deles. O Pedro Deles tem sido também um dos nossos baluartes aí, estimuladores e criadores aí de vários sites aqui para nossas empresas. Parabéns ao Pedro. E eu te perguntaria, não seria importante a gente já começar a fazer algo
É uma excelente ideia. Né, sobre a nossa universidade. Fazermos um vídeo. Fazer um vídeo bem bacana para que as pessoas possam acompanhar. Eu queria outro, sabe aonde? Na estrada lá da Banana. Na estrada da Banana, para a gente colocar no nosso site. E você vai ficar ouvindo aqui o Jornal Integração, mas vai lá olhar como é que realmente está. Porque eu posso dizer aqui e você não entender como é que está a situação. Mas vendo, né, no dia X, você tem uma ideia melhor, que é a visão epistêmica da comunicação. Eles querem saber o como que está sendo feito e por quê, etc, etc e tal. Então hoje está sendo assim que a comunicação está nos exigindo e nós precisamos atender a esse anseio da nossa comunidade. Bom, inclusive eu quero pedir desculpas e fazer aqui dar uma justificativa aos nossos ouvintes, que nessa última semana nós não atualizamos nossas redes sociais, nosso site, como nós gostaríamos, porque nós tivemos aqui um probleminha de internet com essas chuvas, mas a propósito de internet, já estamos providenciando a solução. Eu digo, a propósito de internet, o que é que já foi feito? Nós já fizemos um contrato com a Mob Telecom, que é uma empresa que vai tirar do cinturão digital, né, 20 megas aqui para a nossa emissora, exatamente para nós termos download e upload do tamanho que nós quisermos. Então, dentro de uma semana, pelo menos nos prometeu o Francisco Oliveira, que é o representante da Mob Telecom, já fizemos o contrato para 20 mega e nós vamos acabar definitivamente com esse problema de internet aqui na Atitude. Perfeito. Prometo a vocês, porque já fizemos esse contrato com a Mob Telecom. Conteúdo estamos produzindo diariamente, com essa internet que nos oferece plena, com banda larga, com uma rodovia, não é nem uma banda, é uma rodovia completa, para a gente mandar aqui e vocês estarem sabendo tudo o que acontece aqui no nosso município. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, Dr. Bastos comenta a nossa pauta nacional. O TSE adia o julgamento da chapa Dilma Temer e Gilmar Mendes, que é presidente do TSE, afirma que a Corte deverá levar em consideração os efeitos de uma possível suposta cassação do presidente Michel Temer. Logo após o intervalo. O Jornal Integração volta daqui a pouco, aqui na Atitude FM. Cuide bem da sua saúde bucal com a Odontoclean. Soluções em odontologia, ortodontia, canal, cirurgias, estética, implantes e a colocação de próteses dentárias. Atendimento de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até às 20 horas. Aos sábados, de 8 horas ao meio-dia. Venha hoje mesmo ou marque uma consulta pelo telefone 99212-2314. Rua Felipe Sampaio, Prédio de Veras, primeiro andar, sala 101. Agora em Itapajé, a distribuidora Gutinho tem produtos direto da fábrica. E está com preços ainda menores para você, revendedor. Venha ser um de nossos revendedores e garanta uma renda extra para você e sua família. Temos picolé caseiro, Gutinho e o picolé com cobertura mais delicioso da região. Isso mesmo, estamos aqui, em frente ao Banco do Bradesco. Atenção! A Escola Técnica Padrão e a Sermatec trazem para Itapajé o curso de energias renováveis para você trabalhar em indústria eólica e solar. Curso de energias renováveis, eletricista montador, indústria eólica e solar. Inscrições abertas na loja VIP Xadrez. Maiores informações através dos telefones: operadora 85 991410249 ou 996145891. Realização: Escola Técnica Padrão e Sermatec. Coordenador técnico responsável: Sérgio Maia.
Loja Estação Presentes, onde você encontra o enxoval completo para o seu bebê, do nascimento aos primeiros passos. Berço, carrinho, cercadinhos, roupas e calçados para bebês, crianças e adolescentes. Também temos uma grande variedade em brinquedos. Vendas à vista, a prazo no crediário próprio ou no cartão de crédito. Loja Estação Presentes, Praça Duque de Caxias, número 1619, próximo à Assembleia de Deus, no centro de Itapajé. Precisou de medicamento, é Farmácia do Jauro. O mais completo sortimento é Farmácia do Jauro. O melhor atendimento é Farmácia do Jauro. Qualquer medicamento tem na Farmácia do Jauro. Quando precisar é só ligar ou então vir em nossa farmácia na Praça do Jauro, no centro de Itapajé. Ou então ligue 33461059 ou 991952258. Super promoção Óticas Redenção. Escolha uma e aproveite. Qual a sua idade? 30, 40, 50, 60, 70 ou 80 anos? Sua idade, o seu desconto em reais na compra de uma armação. Também temos óculos completo visão simples a partir de 10 parcelas de R$ 34,90. Óculos completo lentes bifocais a partir de 10 parcelas de R$ 39,90. Óculos completo lentes progressivas a partir de 10 prestações de R$ 49,90. Tá esperando o quê? Venha hoje mesmo para a Ótica Redenção. Temos óculos esporte e relógios das grandes marcas. Aceitamos cartões de crédito. Ótica Redenção, Travessa Augusto de Castro, número 17, centro de Itapajé. O número 1 dos preços baixos, Supermercado Dayton. Tem as melhores ofertas no seu dia a dia. Você faz economia. Supermercado da gente, você fica contente. Eita, preço baixo todo dia. Tem promoção, tem tradição. É moderno, é completo, é pra economizar. Vem, vem, Supermercado Dayton. O número 1 dos preços baixos. Faz parte da sua família. Jornal Integração. Oferecimento Smart Mercantil Menor Preço. Promoções, prêmios e oferta todo dia no centro de Itapajé. Muito mais perto de você. Agora em Itapajé, pontualmente 12h52. Jornal Integração na Atitude FM. Informação com seriedade. Bom, doutor Bastos, nós falávamos aqui que haveria uma visita, né, dos técnicos do governo do estado ao Hospital Hilda Ibiapina Bastos para avaliar a possibilidade de construção de um novo hospital naquele espaço, e eu acabo de conversar com nosso amigo José Mendes, Francisco José Mendes, o Pelé, que é o assessor de comunicação da prefeitura, e ele me informou que hoje pela manhã os técnicos do governo do estado vieram, já avaliaram, tiraram fotos, enfim, levaram um amplo material para ser avaliado pelo DAI, é o Departamento de Arquitetura e Engenharia do Governo do Estado. Perfeito. Então a notícia aí já correu, né? Já o movimento já está sendo executado. Inclusive, os técnicos foram recebidos pelo secretário de Infraestrutura, o Fernando Teixeira, o secretário de Saúde, o Davi Faustino, e pelo chefe de gabinete, o Fulgêncio Cruz. Isso é importante porque o governo tem 2 anos de mandato, aliás 1 ano e meio, né, praticamente. Então precisamos correr para que ele possa entregar esse equipamento antes do seu término do mandato. Eu acho que, mesmo que ele não termine, se ele já tiver começado e tiver num estágio bem avançado, já se justifica, né, todo o apoio para a sua reeleição. Eu acho que o Camilo com certeza será candidato à reeleição. Perfeito. Agora vamos à nossa pauta nacional. Doutor Bastos, o TSE adiou o julgamento da chapa Dilma Temer para o final desse mês. E poderá haver outros adiamentos, já que qualquer um dos 7 ministros poderá pedir vistas desse processo. Marlene, você acredita que eles realmente estão querendo tirar o Temer? Na sua visão? Pelas palavras do Gilmar Mendes, não. Só quem está querendo tirar é o Herman Benjamin. E ele talvez queira fazê-lo porque, primeiro porque tem razão, tem argumentos para isso. Quem que não sabe que a chapa Dilma e Temer foram eleitas exatamente porque receberam um volume financeiro muito alto, né? E desequilibra quem realmente recebe dinheiro excessivamente, como eles receberam, desequilibra qualquer campanha,
né, conquista partidos, conquista tempo de televisão, e eles realmente tiveram, né, essa oportunidade porque receberam, né, segundo aí as lava-jato da vida e as delações que nós ouvimos da própria Odebrecht. Ok. Bom, mas vamos aos fatos. Esse adiamento é um adiamento pequeno, mas de qualquer maneira vai dar 15 dias, né? Porque na outra semana a presidente Dilma pediu 5 dias para conhecer melhor o processo. Você sabe quantas páginas tem esse processo? Nem imagino. Tem ideia? 8 mil páginas. Aliás, 8 mil páginas só o relatório do Herman Benjamin. Esse processo tem mais de, acho que em torno de 80 a 100 mil páginas. Passa de 100 mil páginas. Então tu imagina o tamanho desse processo. Só para você ter uma ideia, o resumo que ele leu são 200 páginas. O resumo, porque são 8 mil páginas. Me lembrei, veio à cabeça agora uma frase do Milor Fernandes, que ele diz: uma biblioteca inteira de direito para aperfeiçoar muito pouco os 10 mandamentos. Aliás, quase nada. Quase nada, né? Perfeito. Olha o que é sapiência, né? Com 10 mandamentos ele bota todo mundo no bolso. Pois é isso. Agora o Gilmar Mendes, ele afirma que o tribunal, os ministros vão avaliar se a cassação será nociva ou não para o Brasil de modo geral. E todos nós sabemos, mar de ouvintes, internautas e telespectadores, que se você mexer agora, quais são as consequências? Vamos fazer uma análise prática. Quais são as consequências se houver realmente a cassação? Primeiro, haverá uma nova eleição dentro de 30 dias. Rodrigo Maia será o presidente da República por 30 dias. Assumiria, né, porque ele é o sucessor, né, o primeiro na linha sucessória, e marcaria para 30 dias. E a eleição seria feita no Congresso Nacional. Quem seria o candidato? Quem teria hoje força para ser candidato? O próprio Temer. Então, nós passaríamos aqui um mês, né, numas especulações absurdas. Fulano tal quer ser candidato, o Lula é candidato, porque qualquer pessoa com mais de 35 anos pode ser candidato. Então não é uma votação entre os pares. Não. Pode ser qualquer cidadão brasileiro que tenha filiação partidária e tenha mais de 35 anos. Então qualquer um. O Henrique Meirelles poderia ser o candidato. O Henrique Meirelles. O FHC poderia ser. Então, se você for somar aí direitinho, mas você vai com um erro desse, porque foi um erro, realmente foi uma ilicitude, né? Usar dinheiro não contabilizado, dinheiro de propinas, vamos chamar assim, como eles chamam, numa campanha política, e você aceitar como se isso fosse normal. Mas, como disse aí o Gilmar Mendes, né? Você tem que olhar não só para o evento em si, mas as consequências desta ação ou desse resultado. Então, se você for olhar para o resultado, realmente nós estamos aí perdendo tempo, mas é importante que perca, porque é a história da justiça. Eu acho que não tem sentido você ver uma coisa errada, não, mas por um erro, né, não justifica outro erro. Então é melhor que haja, né, a tramitação. Essa tramitação vai durar de 8 a 10 meses. Não, mas também a gente tem que compreender que o próprio direito, ele prevê casos em que, quando a reparação causa mais prejuízo do que o próprio dano, perfeito, isso pode ser levado em conta, né? Isso é uma jurisprudência que ainda não tem essa, não é definido ainda. Mas os operadores do direito, os próprios magistrados, eles levam em consideração quando isso. Interessa a eles, quando interessa a eles e ao cliente deles, isso aí é uma beleza. Mas quando não interessa, é o contrário. O que está errado tem que ser punido. É essa a lógica na justiça. O errado tem que ser punido. Então, em resumo,
Se você me perguntar, Marden, você acha que o Temer cai? Eu diria que acho de 1 a 100, 90% para não cair. Hoje o Temer tem 10% para cair, 90% para não cair. Eles vão protelar, eles vão pedir vista. E pedir vista, você pode passar o tempo, não tem prazo, você sabe disso. Você pode passar um mês, pode passar uma semana, pode passar um dia, mas pode passar 5 meses. Aí quando você entrega, o outro diz, não, agora é minha vez. Aí pede mais 5 meses. E nisso chegamos a 2018. Chegamos a 2018, porque a partir do ano que vem, a campanha já está nas ruas. E não dá mais para se mexer em outra coisa, a não ser em campanha política. Então, para nós aqui, era melhor, apesar de ser um erro, eu repito, não estou achando que está certo, inclusive achava porque essa ação do TSE, o problema foi que ele foi demorado, era para ter sido feito, sabe quando? No ano passado, tirando Dilma e Temer simultaneamente e convocando novas eleições. Só teria sentido essa ação do TSE se ela tivesse sido feita em 2016, porque aí nós teríamos o quê? Convocação de novas eleições gerais. Aí tudo bem, mas para ir para um colégio eleitoral, onde o próprio Temer pode ser candidato, porque a Dilma perde os direitos, mas o Temer poderá preservar os direitos políticos dele. Então ele poderá ser candidato. Então hoje a pessoa que tem mais condições, pela habilidade, pelo trabalho que está fazendo, pelo apoio, né, parlamentar que ele está sendo, é o próprio Temer. Então nós vamos tirar o Temer para o Temer se eleger, só para dizer que, mas nós tiramos. E o Brasil vai ter problemas políticos, né, mas econômicos profundos, porque nós estamos começando a enxergar uma luz no fim do túnel, e com certeza não é um trem que vem de lá para cá, é uma luzinha, né, boa. Eu já vi aí ontem, eu estava vendo os indicadores de melhoria nas máquinas, crescendo, né, aumentando, até o número de automóveis e caminhões vendidos aumentou em torno de 5%, né, foi 9 mil caminhões, era 179, passou para 180 e 8. E a propósito, nós tivemos essa história da carne fraca, uma operação da Polícia Federal que, em princípio, deu um baque, né, numa primeira semana. Mas agora parece que está subindo. Os números divulgados crescendo. Afirmam que em março, a média diária de março de 2017, de exportações de carne, foi maior do que de 2016. Pois é, está surpreendendo. Ao invés de prejudicar, quer dizer, alguém que criticava a Polícia Federal, nem nós não criticamos, não. Nós elogiamos a ação. Agora, o que é que nós pedimos para corrigir? É a maneira da comunicação. Tem 21 plantas de frigorífico errado, olhe só para essas, né? Vamos punir, mas não vamos achar que toda a carne brasileira ela é problemática, ela tem irregularidades ou foi feito conluio para licenças de A, B e C. Então, isso foi pontual, mas é válido. Eu acho que nós estamos no processo de mudança, no processo de limpeza ética do nosso país, e tudo que se fizer, mesmo que se faça uma redundânciazinha, um exagerozinho aqui e ali, é bem-vindo, e o Brasil vai passando por uma transformação saudável de ética, de justiça, né, enfim, de melhoria em todos os sentidos. Perfeito. Bom, doutor Bastos, essa foi a nossa pauta dessa quarta-feira, dia 5 de abril. O senhor tem algo mais a acrescentar? Vou saudar aqui os nossos visitantes aqui, minha querida Conceição, vendedora de planos Unimed, que é o melhor plano, né, do Brasil, plano Top of Mind. Parabéns a essa equipe de vendas, ao nosso coordenador Roberto, também aqui está acompanhando, e o nosso gerente lá da Unimed Nordeste do Ceará, lá em Itapoca, nosso amigo Mário Couto está aqui nos visitando, e nós agradecemos por esta visita ilustre desses 3 amigos.
E quero mandar um alô também aqui para Germana e toda a galera das Cajazeiras. Um abraço aí para vocês que nos ouvem sempre. Obrigado pela audiência. E a Márcia Romilda me fez uma pergunta, a Márcia Romilda também da Paquetá. Um abraço lá para o José Aurimar, que também é nosso ouvinte. Nos pergunta como vai ser a programação de Domingo de Ramos aqui da nossa Rádio Atitude, se vai ter transmissão. Você tem alguma notícia, Marden? Bom, traremos essa informação já nos próximos dias. Antes... Mas os próximos dias... Amanhã certamente. É porque domingo próximo já é Domingo de Ramos. Não, mas nessa semana, então, amanhã traremos essa programação. Hoje é quarta, só tem quinta, sexta e sábado, e as pessoas precisam. Então amanhã nós vamos fazer... Nós divulgaremos aqui no ar, fica o nosso compromisso. Fica o compromisso. E aliás era interessante que a própria igreja já tivesse encaminhado para que a gente pudesse fazer aqui o horário das missas, o horário da procissão. Não sei se vai ter procissão, mas vai ter a adoração, que é uma data muito importante aqui para a comunidade católica da nossa região, não só de Itapajé, mas de todos os municípios que nos ouvem. E nós temos sempre uma parceria muito bonita, muito interessante com a Igreja Católica, com seus líderes, e sempre, quando possível, nós fazemos sempre as transmissões desses eventos. Perfeito. E certamente não vai ser diferente esse ano. É importante que seja. Então, na próxima semana, eu devo antecipar para terça-feira, porque quarta eu estou fazendo uma viagemzinha, e em vez de quarta, nós vamos fazer o nosso Jornal Integração. A minha participação, eu estou antecipando para terça-feira, e nessa terça-feira eu vou dar boa Páscoa ao nosso povo.